Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Os irmãos que puderem abrir comigo, abram em Gênesis. Gênesis capítulo 37. 39, peço perdão. Gênesis 39. Depois nós iremos voltar ao 37. Amém? Todos encontraram? Amém. Então, Gênesis 39, no versículo 2. Ora, Yahvé, o Senhor, estava com José. Amém? Só até aqui. Eu quero iniciar essa ministração dizendo: ora, Yahvé, o Senhor, está contigo. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história desse homem. Voltando agora ao capítulo 37, se você quiser me acompanhar, no versículo 5, a palavra nos diz assim: ora, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. Aqui o que a palavra nos está dizendo é que José teve um sonho e contou aos seus irmãos ali. Só que a palavra diz assim, que os irmãos nutriram ainda mais raiva. E se nós formos ler os versículos anteriores, nós vamos ver que os irmãos de José já tinham raiva dele. Os irmãos de José já não gostavam dele, mas eram irmãos, estavam morando na mesma casa, comiam da mesma comida, partilhavam o mesmo teto, mas tinham raiva dele. E José sonhou e foi e contou o sonho para eles. E agora eu te pergunto: para quem você tem contado os seus sonhos? Quais são os sonhos que Deus tem dado para você? O que é que Deus tem traçado, tem feito você trilhar, tem te dado a direção? E para quem você tem contado? Ah, eu tenho contado para minha família, eu tenho contado para minha melhor amiga. Deus falou para você contar? Nós vemos aqui que José, ele teve um sonho, mas nós não vimos que Deus falou assim: vai e conta. Ele teve um sonho e ele contou. E aquilo ali fez com que os irmãos, que já tinham uma certa raiva, um certo ciúmes, fosse gerado mais raiva no coração. Então, o que Deus está querendo nos falar aqui nessa manhã, já agora, para nós termos cuidado a quem vamos dizer os nossos sonhos, os nossos planos, a direção que Deus está nos dando, para que o Senhor está nos chamando. Esses dias o Senhor me chamou a atenção através de uma pregação. Sabe por quê? Porque eu andei falando algumas coisas, até mesmo aqui na igreja, e o Senhor, através de uma pregação, falou para mim, falou assim: não fale muito do que eu estou fazendo, mostre. Sabe por quê? Porque eu falar demais pode trazer coisas como essa. Os irmãos de José odiaram mais a José. Então, desde agora do princípio, eu te chamo a atenção: cuidado para quem você está partilhando os seus sonhos, a direção que Deus está te dando, o que Deus está fazendo na sua vida, como Ele está gerando, como Ele está fazendo. Porque por mais que esteja do seu lado, por mais que esteja ali compartilhando coisas com você, você não sabe o que passa no coração da pessoa. Você não sabe o que passa no coração daquele que está ao seu lado. E depois a palavra veio nos dizer que ele teve um segundo sonho. E ele contou um segundo sonho, só que agora ele já não conta os sonhos só aos irmãos, ele conta ao pai. E o pai ali o questionou por aquele sonho. Nos versículos a seguir, no
versículo 9 do capítulo 37, nós vamos ler ali o segundo sonho que ele teve. E ele vai e conta o sonho aos irmãos e ao pai. E o pai questiona: então você está querendo dizer que nós todos nos dobraremos a você? De certa forma, o pai também indagou aquele sonho, mas ficou a pensar. E o versículo vai nos dizer a seguinte, ali a seguir o segundo sonho, que os irmãos de José ficaram com mais ciúmes. Olha só, nós já temos aqui ódio e nós já temos ciúmes. Por mais que às vezes a pessoa te ame, por mais que às vezes a pessoa possa até falar que torce por você, muitas vezes quando você fala o que você não deve, na hora que você não deve, você pode gerar um sentimento de ciúmes na vida. E sabe o que a palavra nos diz? Que o amor, ele não é ciumento. Então quer dizer que ciúmes não provém do amor. Os ciúmes não provém de Deus. Esses ciúmes aqui. E por causa desses ciúmes, por causa desse ódio, José então, ele é lançado em uma cisterna. E você pode ler comigo no versículo 23 e no versículo 24, que nos diz assim: então quando José chegou junto deles, despojaram-nos de sua túnica, a túnica de mangas longas e a domada que ele vestia, arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna. Era um poço vazio e sem água. Aqui os irmãos de José estavam no campo, apacentando e trabalhando, e José foi enviado pelo pai para ter com os irmãos. E ele foi por quê? Porque ele estava obedecendo o pai. Só que quando os irmãos dele viram ele, os irmãos já começaram de longe, viram ele de longe, já começaram ali a manipular um plano do que iriam fazer com ele. Por quê? Por causa do ódio, por causa dos ciúmes que eles estavam sentindo. Você não sabe quem está do seu lado ou a quem você partilhou o seu sonho, o que ele pode bolar no coração. Você não sabe o que ele pode criar na mente dele. Então tenha cuidado. Mais uma vez. Cuidado. E aqui então os irmãos começam a manipular um plano e começam a conversar entre si. E de repente quando José chega, eles se lançam contra José. E jogam José numa cisterna, que era um poço, que estava vazio. José então é jogado ali. E ali, dentro daquele poço, acredito eu que ele ouvia os irmãos lá de cima, conversando ainda do que fariam com ele. Isso já aconteceu com você? Você ser atingido por alguém e ainda ter que ficar ouvindo a pessoa falar de você? Era o que estava acontecendo com José. José estava ali naquele poço e os irmãos lá de cima conversando: o que vamos fazer, o que vamos fazer? Não, vamos matá-lo e vamos dizer que um animal feroz o comeu e levamos a manta dele, porque eles tinham tirado a manta. Não sei se você prestou atenção. Antes de lançarem José no poço, eles tiraram a manta de José, a túnica de José, e uma túnica que ele havia ganhado do pai, uma túnica que só ele tinha. Tiraram dele. Aqui José não teve opção, eram muitos irmãos. O pai tinha dado uma túnica para José. E por José, ainda assim obedecendo ao pai, os irmãos retiraram a túnica dele. O que Deus te entregou? Qual foi a túnica que Deus te entregou? O que Ele deu para você? Foi uma túnica? Foi uma joia? Para que Ele te deu? E você está cuidando dela? Ou você está pegando essa túnica, está andando com ela por aí, está contando coisas
coisas para quem não deveria contar, e até mesmo sem querer deixando com que as pessoas tomem essa túnica de você, ou deixando com que as coisas, não é só pessoas, com que as coisas, com que as situações tirem essa túnica de você. Então, quando José estava ali, naquele poço, os irmãos dele viram uma caravana passando. Depois, se você quiser ler a história, viram uma caravana passando e decidiram então vender José, porque uns queriam matar, mas tinha um dos irmãos que estava tentando proteger a vida de José. E eu te digo aqui, mesmo em meio a situações ou até mesmo pessoas que vão tentar contra a sua vida, Deus vai levantar alguém, Deus vai usar alguém, mesmo até ela sem saber, ou Deus vai usar uma solução para proteger a sua vida. E por causa daquele irmão que tanto indagou, que tanto falou, que tanto não concordou em matar a José, eles venderam a José para aquela caravana, e aquela caravana ia para o Egito. Foram para o Egito. Pensa na dor de José. Ser, penso eu, amarrado, carregado como um escravo, sendo que ele tinha pai, sendo que ele tinha mãe, que ele tinha irmãos, ele tinha uma casa. E agora ele estava como escravo. Agora ele tinha sido vendido por pessoas que eram para amá-lo. Qual é a sua situação agora? O que você está passando agora? Você está amarrado? Você está indo para um lugar que você não queria ir? Está sendo levado para um lugar que você não queria estar sendo levado? José estava. Mas ele foi. Ele foi. E o versículo que nós lemos no início fala sobre isso. O versículo 1, ele nos fala assim, do capítulo 39. José fora, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Ora, Yahvé, o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Mesmo em meio à situação que você está, mesmo em meio talvez a uma luta, mesmo em meio a talvez algum problema, o Senhor está contigo. Não é porque eu e você passamos por alguma situação difícil, não é porque eu e você estamos com algum problema, com alguma dificuldade, que Deus não está conosco. José tinha sido vendido como escravo. José estava indo para um lugar onde ele não pediu para ir. José estava passando por uma situação que ele não pediu para passar, e porque a palavra nos diz que o Senhor estava com ele. Então não se preocupe se você está passando por algo difícil, se você está passando por uma situação, por um obstáculo, por algo que você não queria, que você não esperava, que está te machucando, que está deixando dor. Isso não quer dizer que o Senhor não está com você. Só que você tem que estar com Ele, para Ele estar com você. Nós temos que passar pela dor, nós temos que passar pela dificuldade, nós temos que passar pelo obstáculo, pela situação, por mais difícil que seja, aos pés do Senhor. Temos que passar com Ele, porque assim Ele estará conosco. Assim Ele nos dará força, porque de nós não tem. Se nós formos tentar passar as dificuldades, os problemas, as coisas difíceis pelas nossas próprias forças, muitas vezes nós morreremos no caminho. Muitas vezes nós pararemos ali e não continuaremos, não conseguiremos seguir em frente. Só que o Senhor, se Ele estiver conosco, Ele nos dá força.
E assim então José, ele foi vendido a Potifar. Como nós lemos, ele foi para a casa de Potifar, e lá na casa de Potifar ele foi promovido. Porque ele começou a servir na casa de Potifar, ele era servo, ele começou a servir, ia mostrar trabalho, ia fazer o melhor que ele poderia. Ele fazia o melhor, ele dava o seu melhor, ele estava numa situação que ele não queria estar. Ele estava numa situação de escravidão, de ser servo de alguém, mas ele dava o seu melhor. O que eu e você temos feito diante da situação que nós estamos vivendo? O que eu e você temos feito no meio de tudo que está acontecendo? Nós estamos dando o nosso melhor? Nós estamos fazendo tudo o que nós podemos fazer? José fazia. E no entanto ele pegou e foi promovido. O versículo 4 do capítulo 39. Dessa maneira José ganhou a simpatia do seu dono, que o promoveu a seu ajudante pessoal como administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado sua própria casa e confiou tudo o que possuía. Isso aqui nos mostra que José fez o melhor que ele podia. Que por mais que era uma situação complicada, uma situação que ele não queria, ele fez como se fosse para o Senhor. Então Potifar confiou tudo nas mãos dele. Tudo. E aqui então nós começamos a ver que José então começa a ter uma vida mais tranquila, né? Vamos dizer assim. Ele estava como escravo, continuava como servo, mas ele estava morando na casa do seu senhor. Ele já tinha um cargo elevado, onde pessoas tinham que respeitar. Potifar já não se preocupava com nada. Ele já estava num cargo ali, num degrau da escada que... Mas aí vem a enviada, a mulher de Potifar. Se você for ler os versículos seguintes aqui, a mulher de Potifar, porque a Bíblia nos fala, a palavra nos fala, que José, no versículo 6, no final do versículo 6 nos diz assim: José era um homem de belo porte e tinha um rosto muito bonito. Então, o que eu entendo, se ele é um homem de belo porte, então ele não era nem muito magrinho, nem muito gordo, e tinha um rosto bonito. Então, José era um homem bonito. A mulher de Potifar ficou muito assanhada e começou a dar em cima de José, e convidava José para ir se deitar com ela, para namorar com ela. E ele negava. Ele falava que não, ele falava que não, ele falava que não. Até um dia que quando ele chegou na casa de Potifar para servir, para trabalhar, ele acha que ele tinha saído, a Bíblia não nos fala, a Bíblia nos fala que ele chegou. Quando ele chegou, não tinha ninguém a não ser a esposa de Potifar. E ela ali armou-lhe uma cilada. E lá ela tirou a roupa e se ofereceu para ele. Sabe o que José fez? Saiu correndo. Só que no que ele foi sair correndo, ela agarrou na veste dele e puxou a túnica dele, acho que foi a túnica dele, puxou uma veste dele e ficou na mão dela. E nisso ela começou a gritar, e alguns servos apareceram e ela disse o quê? Que José tentou abusar dela. Estava, vamos dizer assim, entre aspas, tudo bem com José. José estava servindo a casa do seu senhor. Era responsável pela sua casa, por todos os seus bens. Estava servindo da melhor forma, pessoas tinham que o respeitar. E de repente vem isso. Às vezes quando nós estamos numa situação difícil, às vezes quando as coisas começam a melhorar, de repente a gente, meu Deus, mas
estava tudo melhorando, mas estava tudo ficando bom. Parecia que eu ia sair daqui, parecia que eu ia conseguir, parecia que eu ia vencer. E veio alguma coisa. Quando a mulher de Potifar falou para ele que José tinha tentado abusar dela, Potifar, mais do que depressa, mandou prender José. Vai José para a prisão. Ah, Michele, mas o Senhor não estava com ele. O Senhor está. Quem disse que não? O Senhor está com ele. O Senhor está com você. Não desanime. Não pare. Sabe por quê? Porque quando você está na direção de Deus, porque quando você está com Deus, coisas virão para tentar te parar. Coisas virão para tentar te impedir de chegar lá. Situações acontecerão, pessoas aparecerão, pessoas que não são de Deus, coisas que não foram, que não é dele. Sabe para quê? Para parar você, para fazer você desistir, para fazer você desconfiar daquilo que ele disse para você, daquilo que ele entregou para você. José passou por tantas coisas. José foi vendido, foi jogado no poço, foi vendido, aí agora está preso. Michele, eu tenho vivido tanta coisa. É luta atrás de luta, é luta atrás de luta, é luta atrás de luta, é luta atrás de luta. Não desista. Não deixe que as lutas, não deixe que os problemas, não deixe que as situações te separem do amor de Deus. Não deixe com que essas coisas te separem de Deus. Não deixe que pessoas, que ofertas, que influências te separem do amor de Deus. Persista nele, persista com ele. Assim José foi preso, lá dentro da prisão. Depois 2 homens com ele. Esses 2 homens ficaram aflitos, porque tiveram um sonho cada um. E eles acordaram ambos do sonho que tiveram, agitados, porque não conseguiam entender, mas alguma coisa ali não estava bem. Alguma coisa ali estava querendo dizer alguma coisa, o sonho queria dizer alguma coisa. E foram falar com José. Na verdade, José percebeu que eles não estavam bem. José estava preso. E dentro da prisão, ao ver 2 homens mal, ele se preocupou com os homens. Será que quando eu e você passamos por situações difíceis, a gente consegue olhar para o outro? A gente consegue se preocupar com a dor do outro? Com o que o outro está passando? Ou porque o outro está assim com o que o nosso próximo? Às vezes a gente está com uma coisa, passando por uma situação difícil, a gente vê um próximo que também não está bem, mas será que eu e você, nós temos a atitude que José teve de ir e perguntar: olha, eu percebi que você está mal, o que está acontecendo? Ou será que eu e você, ao olharmos a outra pessoa, nós pensamos assim: nossa, mas eu estou com tanto problema que eu não vou falar com ele não, porque vai ser mais um problema e eu vou pegar o problema dele para mim, que eu não tenho nada a ver com isso. E ao falar com aqueles homens, os homens contaram os sonhos a José. E José interpretou os sonhos de cada um deles. José ajudou aqueles homens dentro da prisão. E é aqui que o Senhor nos fala, que o Senhor me falou, que mesmo em situações que eu não queria, e mesmo em situações difíceis, se
Se eu posso ajudar alguém, por que não ajudar? Mesmo que você esteja, ou mesmo que você vá passar por alguma situação difícil, quando você ver alguém que precisa de ajuda e você pode ajudar, ajude. Se você não pode fazer nada por ela, ore por ela. É ajuda. Ajude. Sabe, tudo que vier a você, faça. Se você pode fazer, faça. Não finja que não é nada. Não finja que não veio até você. Não finja que você não está sabendo. Porque se veio até você, é por alguma razão. A interpretação então daqueles homens aconteceu. Um foi morto, o outro voltou a servir ao rei. Irmãos, eu vou resumir para... E um certo dia, o rei então tem um sonho. E acordou muito turbado, muito preocupado, muito agitado. E ninguém conseguia interpretar aquele sonho. Ele chamou os sábios, ele chamou não sei quem, chamou fulano, chamou ciclano, chamou beltrano, e ninguém conseguiu interpretar. Depois, aquele que voltou, que estava preso com José, que José interpretou o sonho dele, e ele voltou a servir ao rei, lembrou-se de José, e chegou ao rei, e falou de José ao rei. José ajudou. E agora algo vai acontecer com ele. Quando você ajudar, ajude de coração. Não importa como você está, se você pode ajudar, ajude, mas ajude de coração. Sabe por quê? Tudo que você planta, você colhe. Se você planta uma ajuda, você vai colher ajuda quando você precisar. Ela vai voltar para você. Então o rei manda chamar José da prisão. E aí, o rei conta a José o sonho que teve. E José, no capítulo 41, versículo 16, após o rei contar o sonho e pedir para José, e perguntar a José se José poderia interpretar aquele sonho, José responde isso aqui ao rei. Contudo, José disse ao faraó: quem sou eu? É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Sabe o que eu vejo aqui? José reconhecendo que ele não fazia nada. Não era ele que interpretava. Era Deus que usava a vida dele para interpretar sonhos, para ajudar as pessoas. E aqui, perante Faraó, perante ao rei, José reconhece. Você tem reconhecido que o que você tem feito talvez, ou as coisas que têm acontecido, é Deus fazendo na sua vida e através da sua vida? Será que eu e você sempre reconhecemos que é Deus quem faz? Ou às vezes a gente faz algo bom, ou às vezes alguma coisa acontece em nós ou através de nós e a gente... Eu consegui, eu fiz. Não, é Ele. Você é filho dele, você é filha dele, é Ele que faz. Então aqui nós aprendemos que temos que reconhecer que é Deus. E após reconhecer que era Deus, e após falar que era Deus quem fazia, Deus deu a interpretação para José. José falou como rei. E sabe o que aconteceu? José fala a interpretação, dá conselhos ao rei, e o rei então fala o seguinte para José, no capítulo 41, versículo 37. A palavra e o plano de José agradaram ao faraó e a todos os seus sábios e conselheiros, e portanto o faraó proclamou diante de sua corte e oficiais: encontraremos um homem como este em quem esteja o
o Espírito de Deus? Então o faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. José aqui então se torna governador do Egito. Depois de tanta luta, depois de tanta decepção, depois de tanta dificuldade, depois de tanta situação difícil, coisas que ele não queria passar, que ele não queria viver, mas ele permaneceu em Deus. Mas ele permaneceu em Deus. E olha o que Deus fez com ele. Deus colocou ele na terra do Egito sem que ele tivesse vontade, sem que ele imaginasse que fosse lá. Mas aqui cumpriu o que Deus tinha falado para ele, que ia colocar ele num lugar. E foi aonde Deus o colocou. Mas sabe por quê? Porque ele permaneceu. Porque mesmo em tudo que ele passou, em ser odiado pelos irmãos, em ser maltratado, em ser lançado num poço, depois ser vendido, depois ser preso, ele permaneceu em Deus. Ele continuou a fazer tudo como se fosse para Deus. Ele dava o seu melhor mesmo em meio à dificuldade. Ele ajudava as pessoas mesmo na dificuldade, mesmo nos problemas, mesmo em situações que ele não queria viver. Ele conseguia olhar para o próximo e fazer para o próximo aquilo que talvez ele queria que fosse feito para ele. Porque que muitas vezes nós estamos em dificuldades, nós estamos em situações difíceis e nós não olhamos para o irmão. Sabe por quê? Porque ficamos ali como coitadinhos. Porque eu estou passando por um problema, ninguém me vê. Você esqueceu que o Senhor está contigo? Você esqueceu que o Senhor está te vendo? Por mais que ninguém na terra te veja, por mais que ninguém te estenda a mão, o Senhor está com você. O Senhor é quem está cuidando de você. Ele está vendo o que você está passando, Ele está vendo o que está acontecendo, Ele está vendo o que talvez outras pessoas fizeram. Mas Ele continua cuidando, Ele está ali. Vamos começar a ter atitudes como a de José. Atitudes em Deus. Atitudes com o Espírito Santo. Faraó viu que José era cheio do Espírito Santo de Deus. Ele falou isso para os sábios dele ouvirem. Não é com a sua força que você vai conquistar isso. É sendo. É agindo. E é o que Deus vai nos chamar a atenção nessa manhã. Foi difícil estar aqui em cima agora. Mas sabe por quê? Porque eu sei que Deus está querendo te entregar hoje uma arma muito forte. Seja nele. Continue nele. Ande com ele. Independente do que aconteça. Essa é a chave que Deus está nos entregando nessa manhã. Depois de tudo que José viveu, a terra começou a ter fome pela terra. E só onde tinha alimento era no Egito. Depois os irmãos leem a história. Os irmãos de José foram para o Egito buscar alimento. E no final de tudo, sabe o que José fez? Meus irmãos, vai lá, busquem meu pai e venham morar comigo, porque aqui vocês não terão fome. Vocês estarão comigo e eu vou cuidar de vocês, vocês terão o melhor. Não havia mágoa, não havia rancor. Ele perdoou os seus irmãos e assim cuidou da família dele, que um dia lá atrás lhe fez mal. Só que Deus pegou todo aquele mal e transformou para cumprir aquilo que Deus tinha dito. Então não se preocupe, sabe por quê?
Porque às vezes o que eu e você estamos passando hoje, ou vamos passar amanhã para o nosso crescimento e para a promessa de Deus se cumprir em nossa vida. Nós só temos que estar e permanecer nele. Amém? Amém. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas nessa manhã. E neste momento nós vamos estar fazendo uma oração. E eu quero que você ore pedindo ajuda de Deus, porque às vezes na caminhada a gente se sente fraco com as provações, com os obstáculos. Às vezes parece que a gente está numa corrida e vem, sabe aqueles obstáculos assim que a gente tem que saltar? A gente se sente cansado. A gente acha que a gente não vai conseguir ultrapassar os obstáculos, que a gente não vai conseguir vencer. Então a gente se sente fraco, a gente acha que não vai aguentar. Então eu quero te pedir agora, fale com Deus, ore ao Senhor, apresente a sua vida e peça a ajuda dele para você permanecer nele. Senhor nosso Deus e Pai, ó Senhor, diante da tua presença, aqui eu estou com a sua igreja. E eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, pela vida de cada um que aqui está. Pedir que o Senhor nos ajude, a cada um, Senhor, meu Deus, a estarmos em Ti. Pai, estamos caminhando, estamos vivendo, Senhor, meu Deus, tentando viver contigo todos os dias, caminhando com o Senhor. Mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos fortaleça e que o Senhor nos ajude a passar pelas situações difíceis, a passar, ó Pai, pelos obstáculos que virão à nossa frente. Pai, meu Deus, em nome de Jesus, a olharmos, Senhor, meu Deus, a caminhada, o caminho que o Senhor nos direcionou e persistirmos e não desistirmos e continuarmos contigo para que aquilo que o Senhor quer cumprir em nós seja cumprido para a honra e glória do teu santo nome. Assim, Senhor, eu apresento a tua igreja ao Senhor e te agradeço, porque se o Senhor liberou esta palavra, é porque o Senhor está conosco. Que os teus filhos possam sair daqui nesta manhã, Pai, o Senhor, com isso, Pai, o Senhor, meu Deus, muito forte em seus corações e suas mentes, de que independente do que esteja acontecendo, o Senhor está com eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você quer saber essa oração? Aplauda o Senhor, amém?